Irmãos, eu gostaria que todos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, e nós leremos dos versos 29 até o verso 34, continuando aí as nossas exposições no Evangelho segundo João. João 1, do 29 ao 34. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E nós Te pedimos nesse momento, Pai, o discernimento que só o Teu Espírito Santo pode nos dar, para que nós entendamos e para que, entendendo a palavra, nossas vidas sejam transformadas e nós fiquemos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é em nome do nosso Senhor que nós oramos. Amém. Irmãos, nós iniciamos o Evangelho de João algumas semanas atrás, e quando nós iniciamos, eu comentei com os irmãos que os primeiros 18 versículos de João são uma espécie de introdução do livro, e todos os elementos que são tratados ao longo do livro de João inteiro são de alguma forma encontrados nos 18 primeiros versículos. E aí, quando nós chegamos no versículo 19 de João, o testemunho de João Batista, nós entramos no dia 1 da história que o evangelista João está contando. Tudo bem? E esse foi o último texto que nós lemos, a última perícope, o último trecho de João 1 que nós lemos, que foi do 19 até o 28. Hoje nós lemos do 29 até o 34. E eu gostaria de dividir esse sermão de hoje em 3 partes, não necessariamente 3 tópicos hoje, porque vocês verão que muitos dos tópicos que existem nesse texto, eles estão repetidos ou estão sendo referenciados mais uma vez. Então nós vamos rememorar algumas coisas que já foram faladas e que estão sendo repetidas aqui. Mas a divisão será: nós faremos primeiro uma leitura comentada e explicada desse texto, e em seguida nós trabalharemos com 2 dos títulos que Jesus tem e que são referenciados nesse texto. Esses títulos são o Cordeiro de Deus, no verso 29, e o Filho de Deus, no verso 34. E ao final nós faremos as aplicações pertinentes deste texto. Amém? Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, ao início do verso 19, nós entramos no dia 1 da cronologia da história que João vai contar para nós. E neste texto, vejam como ele começa: no dia seguinte, nós estamos no dia 2 da cronologia do Evangelho de João. Então vamos ler aqui o verso 29, João 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dia seguinte a quê? O dia seguinte ao que havia acontecido quando judeus de Jerusalém enviaram pessoas para perguntarem a João Batista: quem é você? Você é Elias? Você é o Messias? Você é o profeta? Quem é você? Ok? Se você não é nada desses itens comentados, por que você batiza? Lembram disso? Pois é, no dia seguinte, um dia depois que isso aconteceu, acontece esse relato daqui. Percebam que, pelo desenvolvimento do texto, lá embaixo vocês verão que o próprio batismo de Jesus é referenciado aqui, não é? João Batista diz que viu a pomba descer sobre ele. Então essa aqui não é a primeira vez que João Batista está vendo Jesus. João Batista já havia visto Jesus nesse texto, ele já havia batizado Jesus,
E no dia seguinte, após aqueles judeus irem questionar João, perguntar a João quem ele era, João então vê Jesus. E ele aponta para Jesus, depois daquela justificativa, a resposta toda que ele deu no dia anterior, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, a palavra de Deus ela é poderosíssima. Vocês sabem que esse versículo, existe uma história interessantíssima com esse versículo, que certa vez o pregador inglês Charles Spurgeon foi testar a acústica do local onde ele pregaria no dia seguinte. Ele foi lá, o local estava aparentemente vazio. Ele bradou este versículo aqui: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um faxineiro que trabalhava ali, sem que ele soubesse, caiu de joelhos e se converteu. Para vocês verem o tamanho do poder da palavra de Deus. Neste versículo nós vemos aqui o primeiro título que João usa para Jesus. João, o Batista no caso, Cordeiro de Deus. Então Jesus vem, após João já ter respondido quem ele era, João aponta para Jesus e diz: é ele. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto segue. O verso 30 diz o seguinte: este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Quando vocês lerem o Evangelho de João de maneira sequente, vocês vão perceber que ele vai se explicando, não é? Vocês se lembram que nós já lemos um versículo que dizia isso, lembram? Versículo 15 diz exatamente isso, de que João Batista dizendo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. O que é surpreendente, uma vez que Jesus Cristo nasceu depois de João Batista. Lembram-se que Isabel, mãe de João Batista, estava grávida de 6 meses, quando Maria foi visitá-la, tendo descoberto que estava grávida. João Batista é mais velho do que Jesus. Só que Jesus, segundo João Batista, é mais importante do que ele, porque já existia antes dele. Ora, por quê? Os primeiros versículos do Evangelho nos explicam. Porque Jesus, ele é o verbo que estava com Deus e era Deus, desde a eternidade passada. Sempre existiu. Houve um momento da história em que ele encarnou, mas não foi naquele momento que ele passou a existir. Aí diz João: ele é mais importante do que eu. Ele já existia muito antes que eu existisse. E aqui, ele já havia dito isso no verso 15, aqui ele está dizendo: lembra que eu falei que depois de mim vinha alguém mais importante do que eu, porque já existia antes de mim? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o verso 31 diz: eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, ou em água, dependendo da sua tradução, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João diz então que ele vinha fazendo alguma coisa para preparar terreno para que uma outra coisa acontecesse. Eu vim batizando com água, esperando algum momento. Que momento é esse? O momento em que ele se manifestaria. Fazendo coro ao texto que nós lemos algumas semanas atrás, de Malaquias capítulo 4, que diz que no dia, antes do dia em que o sol da justiça se manifestaria no mundo, o Senhor enviaria o profeta Elias para preparar o terreno, para estender o tapete vermelho para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias. E o próprio Jesus diz: João Batista é o Elias que haveria de vir. Ele é quem vem no espírito de Elias para preparar o caminho, para endireitar as veredas, para que o Filho de Deus se manifestasse a Israel. Havia algo a ser manifestado a Israel. O sol da justiça se manifestaria, o Messias viria, e João Batista, por ordem do próprio Deus, vinha batizando as pessoas com água até que o Messias chegasse, até que o sol da justiça se manifestasse. E aí ele diz algo interessantíssimo. Eu não o conhecia, ele diz no início do versículo. Ora, é importante que ele dissesse isso. Alguns comentaristas concordam, não é? Concordam comigo? Brincadeira. Eu concordo com eles. Alguns comentaristas importantíssimos dizem que para João Batista seria extremamente delicado se manifestar como alguém que gerou tantos comentários em sua época, dizer que estava preparando o caminho para alguém e de repente dizer que aquele para quem ele estava preparando o caminho era o seu primo, né? Ia soar meio mal, ia soar como nepotismo.
não é? João Batista vai explicar aqui. Veja, não é qualquer um que está se manifestando. Eu sei que é ele, não é porque eu já conhecia ele antes. Eu sei que é ele por outro motivo. João Batista conhecia, ele só não lembrava, né? Onde é que ele conheceu Jesus? Na barriga da mãe, não é? Quando Maria chega para visitar Isabel e o menino João Batista vibra de alegria no ventre de sua mãe porque estava ali na frente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, obviamente, ele não lembrava disso. Como é que ele sabe que aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não é porque ele é meu primo, não é porque eu já o conhecia antes. Não é por isso. Vejam a continuação. E João testemunhou dizendo, esse trecho, no 32, e João testemunhou dizendo, pode ser assim. E João defendeu a afirmação anterior dele, dizendo o seguinte: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Porém, aquele que me enviou para batizar, aquele porém que me enviou para batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer o Espírito e pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então percebam, eu não sabia, eu não conhecia ele. Por que eu sei que é ele? Porque antes que eu começasse o meu trabalho, pregando o Evangelho e batizando pessoas, pregando o Evangelho é um termo anacrônico, fora de tempo, vem depois. Mas pregando o arrependimento, para que ele se manifestasse, eu não sabia quem ele era. Por que é que eu sei que é ele? Porque a pessoa que me enviou para batizar, o Senhor que me mandou batizar, disse que aquele que batizaria com o Espírito depois de mim, sobre esta pessoa eu veria o Espírito descer e pousar sobre esta pessoa. E eu vi, por isso eu sei que é ele. Não é porque eu já o conhecia, não é porque ele é meu primo, é porque quem me enviou disse, vai acontecer isso, o Espírito vai descer sobre essa pessoa e aí você vai saber que é ela. Então ele viu e soube quem era a pessoa. E aí ele faz essa referência, ao batismo com a água e o batismo com o Espírito. Isso é facilmente, a gente consegue facilmente conectar. Muito obrigado. Nós conseguimos facilmente conectar esse relato com o relato que se encontra lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36. Eu vou ler para os irmãos, nos versos 25 e 26, quando o profeta Ezequiel está falando sobre a futura restauração de Israel. Ele diz, em Ezequiel 36, 25 e 26, então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. E aí os presbiterianos piram aqui, aspergirei água sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Vejam, a referência à água. E aí no verso 26 de Ezequiel 36 ele diz: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Então, em um texto em que Ezequiel fala sobre a restauração do povo de Deus, um texto que no seu contexto foi entendido de maneira talvez meramente política, esse texto ele tem uma abrangência maior do que simplesmente a restauração de uma nação de maneira política, porque ele mesmo diz: eu não só restaurarei a nação, mas eu corrigirei o problema da nação no primeiro momento, não é? Que foi a falta de piedade de vocês. Eu darei a vocês um espírito novo e porei dentro de vocês um coração de carne, substituindo o coração de pedra que vocês tinham anteriormente. O texto de Ezequiel que fala sobre a restauração do povo de Deus faz referência à água e faz referência ao Espírito. Há um purificar na água e um purificar no Espírito. E quando João Batista começa a batizar com água, muitos comentaristas concordam em dizer que isto é uma referência a Ezequiel quando fala da água e do Espírito. O Senhor envia João para iniciar o batismo com água, mas diz a João: depois de você virá alguém que batizará com o Espírito. Por isso João então vinha batizando com água, para esperar por aquele que batizaria com o Espírito. E o verso 33 diz: eu não o conhecia. Mais uma vez, vejam a necessidade de você evitar maus entendidos aqui. Quando o Senhor me disse isso, eu não o conhecia. Verso 33. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vejam a ênfase de dois verbos aqui: descer e pousar.
descer e pousar. O verbo grego, ele dá a ideia de uma permanência. O Espírito descerá e ficará sobre a pessoa. Isso nos lembra a maneira como o Espírito Santo de Deus ele é tratado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. É um pouco diferente da maneira como o Espírito Santo é tratado na nossa, vou usar uma palavra nefasta aqui para os reformados, na nossa dispensação, certo? Quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2 sobre a igreja, uma nova era de comportamento do Espírito Santo começa. Mas antes disso, como é que acontecia? O Espírito Santo descia sobre pessoas para que estas pessoas cumprissem algum papel específico. Nós nos lembramos, por exemplo, do Espírito Santo descendo até o rei Saul, para ungir o rei Saul como rei. E quando o rei Saul perde a sua posição de rei, o Espírito o deixa e vai sobre o rei Davi. E o rei Davi, quando peca, ora ao Senhor pedindo: não retires de mim o teu Espírito. A ideia é: não retires de mim a missão que o Senhor me deu. Era assim que o Espírito Santo se comportava no Antigo Testamento. Ele vinha sobre as pessoas para habilitar as pessoas para uma determinada missão ou para um determinado papel. Já aqui nós não estamos falando do Espírito descendo apenas para preparar uma pessoa para algum papel. Nós estamos falando do Espírito descendo e permanecendo e ficando sobre aquela pessoa, inaugurando uma nova era de comportamento, podemos usar essa palavra aqui, do Espírito Santo de Deus. E é muito engraçado, porque muitas pessoas quando leem esse verso se lembram, veja, não que haja uma referência direta, tá, no que eu vou falar aqui, não necessariamente, não quero traçar nenhuma inferência que não existe, né, para ninguém falar, o pastor falou que é por isso que esse texto está assim, não é isso, mas é só uma coisa que nos lembra, não é? Lembrem-se que quando o Senhor decidiu destruir a terra com o dilúvio, o que marcou que a ira de Deus naquele momento pelo menos havia cessado e que a terra estava mais uma vez limpa e preparada para a habitação, foi justamente que Noé ele soltou uma pomba e a pomba permaneceu onde ela estava. Ela não voltou, e por não ter voltado e ter permanecido para onde ela foi, Noé sabia que o mundo havia sido restaurado e ele estava preparado para sair da arca. Muitas pessoas traçam essa inferência dizendo que a ideia da pomba vir e descer sobre Jesus então inaugurava uma nova era, uma nova criação. E o verso 34, no verso 34 nós lemos a conclusão de João Batista: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Pois bem, o Senhor disse para mim: aquele que batizará com o Espírito depois de você batizar com água, de acordo com o profeta Ezequiel, esta pessoa, você virá o Espírito vir sobre esta pessoa, pousar sobre esta pessoa. E João Batista diz o seguinte: eu vi, o Espírito pousou sobre ele, e eu dou testemunho, ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o fluxo desse texto, esse é o fluxo narrativo deste texto. Agora, eu gostaria de dar atenção a dois títulos que são usados para o Senhor Jesus neste texto aqui. Vejam, nós usamos títulos para qualificar a atividade de alguém ou a patente de alguém. Nós temos títulos no exército, não é? Capitão, coronel, marechal. Na vida profissional nós usamos doutor, senhor, diretor, senhora. Enfim, esses títulos eles dão àquela pessoa algum status que lhe é devido, não é? Ninguém tem mais títulos do que Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém. Explore a Bíblia e você verá ele sendo chamado de o Messias, o Cristo, o Filho do Homem, o Alfa, o Ômega, maravilhoso conselheiro, não é? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o servo sofredor, dentre tantos outros. Eu tinha feito uma lista, tinha uns 20, não vou falar todos aqui. Mas aqui nós temos dois títulos sendo usados por João Batista que eu gostaria que nós explorássemos. O primeiro título é no verso 29, o Cordeiro de Deus. O que significa dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Qual é a ideia do Cordeiro, meus irmãos? Vejam, nós conseguimos entender isso voltando até o momento em que Deus ele diz a Adão e a Eva que no dia que eles desobedecessem o Senhor, eles certamente morreriam. E nós sabemos o final da história. Eles realmente, naquele momento, pecaram contra o Senhor e experimentaram ali a morte. Uma morte instantânea naquele momento? Não.
Mas quando perguntaram a Agostinho, de que maneira Adão e Eva morreram naquele momento no Éden? Deus disse que eles morreriam. Agostinho disse, eles morreram de todas as maneiras possíveis. Eles morreram em espírito, fazendo coro com o que Paulo diz em Efésios 2, que as pessoas que não estão em Cristo estão mortas em seus delitos e pecados. O corpo deles se tornou mortal. Então realmente naquele momento a morte entra na humanidade. Mas Deus ele começa já no momento da queda a pregar o Evangelho. Quando nós vemos que Adão e Eva, pela vergonha diante do Senhor, se cobrem com folhas de figueira para se esconderem do Senhor. E o Senhor, quando os vê, faz uma nova roupa para eles com a pele de um animal. E aí nós temos a primeira vez em que Deus fez um sacrifício em prol da humanidade. O primeiro animal que foi morto para que aqueles dois seres humanos que pecaram pudessem cobrir as suas vergonhas. Não com aquelas folhas de figueira, não com as suas próprias obras, não tentando resolver o próprio problema do próprio pecado, do seu próprio jeito. Deus foi lá e fez as roupas para eles. E para isso houve a necessidade de um sacrifício. E quando nós avançamos na Bíblia, nós vemos o quanto Deus, na sua infinita justiça, misericórdia e ira contra o pecado, exige que o salário do pecado seja a morte. Porque ninguém pode pecar contra o Senhor e viver. Essa pessoa não é digna de não se conformar àquilo que Deus diz que é bom e permanecer viva. Quando nós avançamos para Gênesis 22, o Senhor põe o patriarca Abraão à prova. E enquanto Abraão, vocês conhecem bem a história, enquanto Abraão está subindo o Monte Moriá com o seu filho, após Deus ter ordenado que ele sacrificasse o seu filho, Isaac lhe pergunta: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é surpreendente. A resposta de Abraão não é, você é o cordeiro. A resposta de Abraão, quando Isaac pergunta, onde está o cordeiro para o holocausto, é, o que é que ele responde? Jeová Jiré, Deus proverá o cordeiro. E nós sabemos a continuidade da história. Quando Abraão estava prestes a matar o seu filho, um anjo vem, o interrompe e diz: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão então pegou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E ali um carneiro é sacrificado no lugar de Isaac. O que dizer então de Êxodo capítulo 12? Antes que o povo saísse do Egito, Deus dá as instruções sobre um cordeiro que deveria ser imolado. E ele diz em Êxodo 12:5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue, passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. E todos nós sabemos a história. Quando o anjo da morte passa pelo Egito à noite, e ele vê que na porta dos israelitas havia o sangue do cordeiro, ele fala: aqui a morte já foi paga. Não há mais necessidade, não há mais condenação, porque a morte já foi paga. E o que tudo isso tem a ver com Jesus? O que tudo isso tem a ver com o Messias? O profeta Isaías nos explica no capítulo 53, quando está falando do servo sofredor do Senhor. Ele descreve o Messias nos seguintes termos em Isaías 53:4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós achávamos que ele estava ali por causa da culpa dele. Ele era o ferido de Deus, Deus estava punindo ele. Isso era o que nós considerávamos. Mas o texto segue dizendo: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O texto é surpreendente porque o texto diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Para todos aqueles que querem dizer que sacrifício substitutivo do Messias não é ensinado no Antigo Testamento, é claro que é. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como cordeiro
foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vejam como o profeta Isaías trata o servo sofredor do Senhor, como ele trata o Messias, como aquele que morreria pelos pecados de um povo. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, faz uma aplicação deste texto de Isaías, dizendo: pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, porque pelas feridas deles vocês foram sarados. Então, o que significa biblicamente o cordeiro? O que é a figura do cordeiro? A figura do cordeiro é a figura de um animal inocente, puro e indefeso, que é morto no lugar de um pecador. Um cordeiro para cada pecado, um sacrifício por pecado. E quando João Batista olha para Jesus, ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que restaura o mundo através da sua obra. Vejam, irmãos, quando a Bíblia fala sobre Jesus tirando o pecado do mundo, e João fala que Deus amou o mundo de tal maneira, saibam que essa palavra mundo não está referenciando apenas os seres humanos que ele amou e por quem ele morreu e cujos pecados ele perdoou. Ele está referenciando toda a criação que foi destruída quando o pecado entrou. E o Cordeiro de Deus aqui, referenciado por João Batista, tira o pecado do mundo, remove o pecado da existência, perdoa os pecados daqueles que pecaram, morre por eles. Então Deus enviou Jesus Cristo como Cordeiro de Deus para pagar o preço, para ser a consumação daquilo que nós víamos no Antigo Testamento, morrer pelo nosso pecado. E aí, assim como vários críticos da Bíblia fazem, talvez você se faça essa pergunta lá no seu íntimo, talvez você tenha esse sentimento que eu vou falar aqui agora: que direito tem Deus de passar a culpa de uma pessoa para outra? O que direito tem Deus de não culpar aquele que é realmente culpado e entregar Jesus Cristo para morrer no lugar de outros? Qual é o caráter que Deus tem se ele não culpa quem realmente é culpado e culpa o outro? Esta pergunta é feita pelos críticos da Bíblia. Os cristãos não fazem muito, não talvez porque nunca pensem nela, mas porque tem coisa que, não posso pensar porque senão abala minha fé. Pense, pode pensar, a Bíblia tem resposta. Segura essa pergunta. Que tipo de caráter de Deus? Que tipo de caráter tem Deus de passar o pecado de um para o outro e castigar o outro? Eu não posso fazer isso. Se a justiça fizer isso, a justiça não estará sendo justiça, estará sendo injusta. Mas, irmãos, antes de responder essa pergunta, vamos entender o outro título que João Batista dá a Jesus no verso 34, que é o Filho de Deus. E para nós entendermos, agora que nós já entendemos a questão do Cordeiro de Deus, para nós entendermos o que João quer dizer quando diz que Jesus é Filho de Deus, e o que os evangelhos em geral, principalmente o Evangelho de João, quer dizer quando trata Jesus como Filho de Deus, eu gostaria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus em João capítulo 5. Nós leremos a partir do verso 17. João capítulo 5, leremos a partir do verso 17. O verso 17 de João 5 diz o seguinte: logo após Jesus ter curado aquele paralítico no tanque de Betesda, num dia de sábado, Jesus foi questionado: por que você está fazendo isso no sábado? E Jesus responde no verso 17 de João 5: mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Pausa aí um pouquinho. Irmãos, essa foi uma controvérsia de Jesus com a questão do sábado, não é? Muitas outras controvérsias aconteceram. A gente tem o exemplo, por exemplo, de quando Jesus cura o homem da mão ressequida no sábado. E quando perguntam a ele por que ele estava fazendo aquilo no sábado, ele se lembra da história de Davi. Davi havia comido os pães da proposição que ele não tinha o direito de comer. E Jesus diz: Davi comeu aqueles pães, ele estava errado em comer? É claro que não, ele estava morrendo de fome.
A lei nunca foi dada para que fosse obedecida em detrimento do bem-estar do ser humano. Essa era a argumentação de Jesus naquele momento. A lei foi dada para que vocês se purificassem, mas pelo amor de Deus, tem pão no templo, tem a pessoa passando fome, não pode comer o pão porque o pão é só para os levitas. Dá o pão para o miserável comer. Essa foi a argumentação de Jesus naquele momento para dizer, é claro que eu curei a pessoa no sábado, ela precisa de cura agora, não dá para esperar até amanhã. Essa foi a controvérsia naquela ocasião. Mas a controvérsia aqui parece ser um pouco diferente. Vejam a justificativa de Jesus. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Irmãos, o sábado, a instituição do sábado na lei, talvez seja uma das coisas que mais evidencia a diferença entre a criatura e o Criador. Nós sabemos que Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º dia a palavra nos diz que ele descansou. E é claro que esse descanso de Deus não tem a ver com ele recuperar as energias que ele havia perdido, não é? O descanso de Deus tem mais a ver com um cessar criativo da atividade dele. No 7º dia ele não mais criou. No 7º dia acabou a criação, ex nihilo, do nada, ele parou de trazer coisas do nada e entrou numa fase de administração daquilo que ele havia criado. Descansou no 7º dia, é a palavra que nós usamos. Mas quando Deus institui o sábado para o povo de Israel, ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, usando a criação como referência e falando às pessoas. Quando Deus trabalhou, no seu processo criativo até o dia 6, no dia 7 ele descansou. Inclusive quando as pessoas me perguntam, mas você realmente acredita que Deus criou o mundo em 7 dias? Eu falo, claro que não. Ninguém é louco de acreditar que Deus criou o mundo em 7 dias. Foram 6. No 7º ele já tinha parado, certo? De qualquer forma, Deus ele usa esse referencial para entregar a lei e dizer, olha, eu trabalhei no processo criativo até o 6º dia, no 7º eu parei. Vocês trabalhem até o 6º dia, no 7º vocês param e descansem. E Deus institui não só um sábado, mas diversos sábados ao povo de Israel. O ano do jubileu, o ano de libertação dos escravos. Ou o ano sabático em que eles não poderiam plantar nada, mas viver daquilo que havia sido plantado nos 6 anos anteriores, para mostrar que Deus é quem provia. A diferença entre a criatura e o Criador se mostra no sábado. Porque ao passo que Deus diga, descanse, durme, pare em um determinado momento, o guarda de Israel não dormita. Veja, o povo precisa parar porque Deus continua fazendo. Se você confia em Deus, você reserva o dia, santifica um dia para Ele, correto? A questão do sábado, ela diferencia demais a criatura do Criador. E quando Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, o que Ele está dizendo é, vocês é que tem que parar no sábado. Eu tenho o mesmo direito do meu Pai de continuar trabalhando. O meu Pai trabalha até agora. Eu também trabalho. E no verso 18 de João 5 ele diz, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, na concepção deles, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. No momento que Jesus se coloca como Filho de Deus, e junto com este título, essa filiação, ele se coloca numa posição em que ele tem todas as prerrogativas do Pai, em que ele tem o direito de fazer aquilo que o Pai faz. Ele não está dizendo que ele é filho de Deus da maneira como nós somos filhos de Deus. Ficou claro para os fariseus quando ele disse, eu trabalho porque o meu Pai trabalha, e eu tenho as mesmas prerrogativas do que ele. Ele estava se colocando como o próprio Deus. Quando Jesus se colocou como Filho de Deus nessa ocasião, ele estava se colocando como o próprio Deus, como alguém que tem os mesmos direitos de Deus, que pode fazer tudo aquilo que Deus faz. Mas aí, segundo o teólogo D.A. Carson, existe uma diferença entre o que Jesus quis dizer e o que os fariseus entenderam. Os fariseus não tinham essa ideia de um Deus trino como nós temos. Então, quando Jesus se coloca na posição de Deus, o que eles estavam entendendo era que Jesus estava se colocando como um outro Deus, que tinha os mesmos direitos que o Deus de Israel. E é claro que eles consideraram aquilo como blasfêmia. Deus é um só? Esse cara está falando que ele é Deus? E Jesus continua a justificativa dele. Veja, verso 19 ele diz, então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer o Filho também faz. Aqui no verso 19, Jesus ele estabelece uma interdependência entre o Pai e o Filho. Aqui no verso 19 ele está
É quase como se vejam, é como se os fariseus tivessem entendido, ele está se colocando como um Deus, como Deus que tem os mesmos direitos que Deus de Israel tem, e ele está dizendo, o filho não faz nada que o pai não faz, tudo que o pai faz é o que o filho faz. Irmãos, como é que Jesus desenha essa relação dele como filho de Deus? Não é da mesma maneira como nós somos. Quando Jesus se coloca como filho de Deus, o que ele estava querendo dizer e o que foi entendido é que ele estava se fazendo igual a Deus. Então, respondendo à pergunta, quando Deus decide pegar a culpa de alguém e colocar em uma outra pessoa e matar a outra pessoa pela culpa dos outros, ele está sendo de alguma forma injusta? É claro que não, porque de alguma maneira ele entregou a si mesmo. Dizer que o Filho de Deus morreu em nosso lugar é dizer que o próprio Deus de alguma maneira morreu em nosso lugar. Ele não é injusto porque foi ele mesmo que fez. O inocente era ele mesmo. É claro que existe, irmãos, não quero confundir a cabeça de ninguém. Existe a economia, a organização da Trindade. Não foi o Deus Pai que morreu na cruz, foi o Deus Filho. Não é o Deus Filho que habita em nós, é o Deus Espírito Santo. Mas os três são Deus. Os três fazem parte da mesma substância. E isso está totalmente de acordo com a maneira como Jesus é visto como Filho de Deus no Evangelho de João. Quando em João 10 Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ou quando em João 14 Felipe pergunta para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, Felipe, está comigo há tanto tempo, cara. Quem vê a mim vê o Pai. Ou em João 17, quando Jesus orando por nós diz, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Ou mesmo na confissão de Tomé, em João 20, quando Tomé vê realmente que Jesus estava ressuscitado, ele diz, Senhor meu e Deus meu. O que significa dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Significa dizer que Jesus é Deus. É isto que significa. Irmãos, o que significa cordeiro? O que a figura do cordeiro representa? Representa um sacrifício substitutivo. A morte é devida para uma pessoa, o cordeiro paga. O salário do pecado é a morte? Sim, com certeza. O cordeiro de Deus pagou o salário. Irmãos, à luz desse texto, o que nós podemos trazer para a nossa vida? Aprendendo que Jesus ele é o Cordeiro de Deus e ele é o Filho de Deus. Nós vemos o tamanho da misericórdia do nosso Senhor em pegar aquele castigo, aquele inferno eterno que cada um de nós merecíamos, encarnar como um cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula, e pagar aquele castigo no seu próprio corpo, e viver em algumas horas na cruz o inferno eterno de milhões de pessoas, bilhões, talvez trilhões de pessoas. Esse é o tamanho da misericórdia do nosso Deus, que exige santidade. O ser humano desobedece, merece punição por aquilo, ele vai lá e paga a punição. Ele mesmo. Isso é o que significa dizer que o Filho de Deus encarnou e veio como cordeiro morrer pelos nossos pecados. Irmãos, parafraseando o nosso irmão, o pastor Paul Washer, que diz que se Deus tivesse simplesmente nos feito deixar de existir, isso seria uma misericórdia imensa da parte dele, à luz do que a gente merecia pelo nosso pecado. Se ele tivesse mandado a gente para um limbo, para um lugar neutro, nem bom nem ruim, e deixado a gente lá para sempre, isso seria graça frente ao nosso pecado. Se ele tivesse mandado a gente para o inferno por um tempo, alguns milhares de anos, e depois aniquilado a gente, seria graça. Se ele tivesse nos colocado na posição de anjos, seria inimaginável frente ao nosso pecado. Mas o que foi que ele fez? O Filho encarna, ele mesmo paga, no Filho ele nos adota e ele nos chama de filhos. Filhos de Deus em Cristo. Não da maneira como Cristo é, claro, Cristo é o único filho legítimo, unigênito do Pai. Nós, de acordo com o apóstolo Paulo, adotados. Adotados em amor. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pagou o nosso pecado. Ah, meus irmãos, o que será de nós se nós desprezarmos tão grande salvação, não é mesmo? E eu gostaria de dizer a todos aqueles que estão em Cristo aqui já,
que por nenhum momento deixe cair o pensamento, em nenhum momento da sua vida você deixe de pensar que se você está vivo, que se você acordou hoje é porque as misericórdias do Senhor mais uma vez se renovaram, e se você vai fechar os olhos agora, abrir os olhos e se encontrar com Deus, é porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, já pagou o inferno que você deveria estar pagando a partir daquele momento. Vejam o tamanho da misericórdia do Senhor. E se você não está em Cristo, é muito bom que você esteja, muito bom. Se você não está em Cristo, ainda não tem segurança da sua fé, não crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio morrer por pecadores, para perdoar pecados, irmão, se não for o sangue do Cordeiro derramado por você, vai ser o seu, no inferno. Se não for o sangue do Cordeiro, se não for o sofrimento do Cordeiro, o sofrimento vai ser seu, no inferno. Creia no nosso Senhor Jesus. Creia que Ele fez o que fez. Deposite toda a confiança da sua salvação no Filho de Deus, que pagou por pecados de pecadores. E seja salvo. E seja adotado como um filho do Senhor. Amém? Vamos ler o texto mais uma vez, encerrar com uma oração. Verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Oremos.